Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Neste vídeo, nós vamos entender como determinar as raízes complexas e encontrar as raízes complexas de um polinômio. Então, primeiro nós vamos aprender um pouco de definição. Se um número complexo z igual a a mais bi, com A pertencente aos reais, né? Nós sabemos que esse A é real, e B pertencente aos reais não nulos, quer dizer que ele é um complexo, realmente um complexo, não um real puro, é raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, então o conjugado de z, denominado por z A menos bi, aqui eu vou corrigir, A menos bi, também é raiz dessa equação. Então a gente tem que ter, se o número z é raiz, então seu conjugado também é, automaticamente. Como consequência desse teorema, nós podemos ver o seguinte: se uma equação polinomial de coeficientes reais possui uma raiz complexa não real z de multiplicidade m, ou seja, multiplicidade é a quantidade de vezes que essa raiz é a raiz do sistema, então o seu conjugado z também é uma raiz não real de multiplicidade m. Ou seja, como z obriga a gente ter uma, sendo raiz, obriga a gente ter uma raiz do seu conjugado também ser uma raiz, se ele tiver uma multiplicidade m, seu conjugado também terá. Então, eles sempre estarão aos pares. Então, uma equação polinomial de coeficientes reais possui um número par de raízes complexas não reais. Portanto, caso o grau dessa equação polinomial de coeficientes reais seja ímpar, o sobra que necessariamente ela vai ter um número ímpar de raízes reais. O que isso quer dizer? Por exemplo, digamos que um polinômio p de x qualquer tem grau 7, mas o número z tem multiplicidade duas vezes, ou seja, ele é a raiz da equação duas vezes. O seu conjugado também será duas vezes. Então, automaticamente, aqui você já tem 4 raízes deste polinômio de grau 7, x elevado a 7. O que sobram 3 raízes para serem reais. Tá entendendo? Então, neste caso, sempre será uma condição para a gente poder chegar a um resultado de encontrar e calcular as raízes de um número real. Vamos fazer um exemplo para que você entenda bem como isso pode ser definido. Eu vou escrever ele aqui. Exemplo. Nós temos o seguinte. Nós temos a equação x à quarta menos 7x ao cubo mais 10x ao quadrado mais, esse 10 aqui ficou parecendo um delta, deixa eu mudar ele, mais 10x quadrado mais 26x menos 60 igual a zero. Este é um número, uma equação complexa. Nós sabendo que 3 mais i é uma das raízes da equação. É uma das raízes da equação. Então, quais serão as outras raízes dessa equação? Como é que a gente faz para encontrar as raízes dessa equação? Veja que essa equação tem grau 4, né? E o que nós já aprendemos aqui? Resolvendo. Nós sabemos que o número z, 3 mais i, é raiz. E ele diz que é uma, então ele não fala de multiplicidade. Então ela tem vamos adotar multiplicidade igual a 1. Então o seu conjugado, que é 3 menos i, também é raiz dessa equação. Então já temos aí. Como essa equação tem 4 termos igual a 4 grau 4, ela vai ter 4 raízes. Ela tem a R1, ela tem a R2, ela tem a R3, ela tem a R4. Nós aprendemos relações anteriormente no Teorema Fundamental da Álgebra, como separar todos os polinômios em função de suas raízes. Lá nós aprendemos, vamos colocar aqui um resultado nesse caso para 4 raízes. Nós sabemos que p de x pode ser escrito como sendo quem? O produto, é claro, de AN vezes, deixa eu melhorar,
essa letra, AN, que multiplica x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 e vezes x menos R4, nesse caso, porque são 4 raízes. Nós conhecemos duas delas, vamos chamar essa raiz de R1 e essa raiz de R2. Então, daqui para cá, a gente não sabe quem é, o que vai dar. Então, isso aqui a gente vai chamar de Q de x. As outras duas raízes nós não conhecemos. Elas podem ser complexas, como podem ser apenas reais. A gente não conhece. Mas R1 e R2 a gente conhece, a N a gente conhece. A N é o termo que está aqui, ó. Aqui é a N e é 1. Então, nós vamos reescrever isso aqui como sendo P de x igual 1 vezes x menos, aí a raiz 1, 3 mais i, vezes x menos a raiz 2, 3 menos i. Deixa eu apagar aqui. 3 menos i. Vamos colocar o colchetes aqui para ficar melhor. E aqui a gente vai chamar isso aqui de Q de x, vezes Q de x, que é o restante do polinômio que a gente não conhece. Por enquanto vai ficar assim. Logo, P de x será igual. Observe. 1 não vai interferir, então aqui vai ficar como x menos 3 mais menos i, né? Jogo de sinal aqui, ó. X menos 3 menos i, que multiplica x menos 3 mais i, vezes Q de x. Como fizemos da outra vez, a gente vai fazer essa multiplicação à parte, para que a gente possa ter espaço aqui. Vou pegar uma outra cor aqui, tirar esse vermelho, vou colocar um verde aqui, ó. Vou fazer de verde essa multiplicação à parte. Quem é? Vamos colocar aqui, ó. X menos 3 menos i vezes x menos 3 mais i. Olha, primeiro produto, x vezes x, x ao quadrado. Segundo, x vezes menos 3, menos 3x. Terceiro, x vezes i, mais xi. Agora do 3, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 3 vezes i, menos 3i. Agora o i. I vezes x dá menos xi. Menos i vezes 3, menos i vezes menos 3 dá mais 3i. I menos i vezes i dá menos i ao quadrado. Vamos agora cancelar os termos que não nos interessam, né? O menos 3i cancela com mais 3i. Menos xi cancela com mais xi. E aqui os outros a gente tem que somar. Então, vou voltar aqui ao verde só para poder somá-los. Então, vai ficar x ao quadrado. Menos 3x com menos 3x são menos 6x. E 9. Aqui nós sabemos que dá menos, i ao quadrado é menos 1, vai dar mais 1. Então, daqui, desse termo aqui sai isso, mais 1. Então, 9 mais 1 dá mais 10. Então, o resultado da multiplicação é esse termo aqui. Então, eu vou ter aqui, vou voltar aqui o vermelho, vou botar o meu azul, né, que eu estava utilizando antes. Concluir. Então, aqui vai ficar P de x vai ser igual. Tudo isso vai dar x ao quadrado menos 6x mais 10 vezes Q de x. Correto? Até aqui nós chegamos à parte de resolução deste problema. Se esse polinômio a gente sabe quem é. Ele é o resultado deste fator com este fator. Se a gente pegar agora o polinômio geral e dividir por este fator, a gente vai encontrar quem é este fator aqui que está faltando. Olha só, no esqueminha. Nós vamos ter, deixa eu pegar aqui o vermelho de novo. Nós temos que P de x dividido por h de x dá um Q de x e sobra um R de x, que é o resto. Esse P de x a gente conhece, é o polinômio inicial, tá aqui, ó.
certo? Esse h de x, a gente tem ele aqui, ó. É esse aqui, ó. E aí a gente encontra o Q. Vamos fazer isso então. Então vamos lá. Quem é o P de x? Eu vou copiar novamente o P de x aqui. Eu vou memorizar ele aqui e vou anotar ele aqui para vocês. Então vamos lá. P de x é x à quarta menos 7x ao cubo. Não é ao quadrado, é ao cubo. Mais 10x quadrado mais 26x menos 60. Vamos olhar aqui se é isso mesmo. É esse número aqui, certo? Menos 7x total menos 60. E ele será dividido pelo polinômio x ao quadrado menos 6x mais 10, que já é o produto das duas raízes que a gente já tinha informação. As duas raízes complexas. Então vamos lá, divisão, o que a gente já aprendeu até aqui. Aqui é 1, aqui é 1, então vai ser 1 mesmo. Aqui nós temos x ao quadrado, só um parênteses, nós não vamos resolver pelo dispositivo de Biot-Ruffini, como fizemos da outra vez, porque essa é uma raiz, não é um binômio, ela é um polinômio. Então se ela é um polinômio, tem que ser a divisão tradicional. X ao quadrado, preciso chegar em x à quarta, então aqui com certeza também será x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, menos x ao quadrado vezes 6x, 6x ao cubo, mais x ao quadrado vezes 10, 10x ao quadrado. Coloca aqui. Nós sabemos que precisamos pôr um sinal de menos, então vamos fazer o jogo de sinal. Se aqui era positivo, vai ficar negativo. Aqui é negativo, vai ficar positivo. Aqui que é positivo, vai ficar negativo. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar negativo. Então vamos lá. X ao quarto cancela com x à quarta, né? E aí a gente tem menos 7x ao cubo mais 6x ao cubo dá menos x ao cubo. Ok? Menos 10x quadrado mais 10x quadrado cancela. Então fica mais 0x ao quadrado. Eu preciso pôr o termo mesmo que zerado porque a divisão não terminou. Vou abaixar aqui mais 26x. Abaixei esse termo. Não vou precisar abaixar os 60 porque eu já tenho 3 termos aqui e aqui eu só tenho... Ó, aqui eu tenho 3 termos e aqui eu tenho 3 termos. Então só preciso de 3 termos por enquanto. Então agora, como aqui é menos, aqui vai ter que ser menos para chegar, é o mesmo sinal. Aqui é x quadrado, aqui é x ao cubo, então aqui vai ser um x. Então, menos x vezes x quadrado, menos x ao cubo. Menos x com menos, mais 6x vezes x, 6x vezes x, 6x ao quadrado. Mais, aqui, menos, mais com menos, menos. Então, vamos aqui, vai ser menos. Aqui vai ser menos. Menos x vezes 10, menos 10x, ok? Agora, vou novamente colocar o menos 1 aqui, o menos, né? Então, vamos inverter. Aqui é negativo, fica positivo. Aqui é positivo, vai ficar negativo. E aqui é negativo, fica positivo. Beleza. Agora é só fazer a operação. Esse cancela com esse. Cancelou. 0x quadrado menos 6x quadrado menos 6x quadrado. Mais 26x mais 10x dá mais 36x. E agora eu vou baixar o próximo termo, que é o menos 60. O último. Formou 3 novamente, aqui acabou. Então a conta vai terminar agora. Vamos ver se o resultado tem que ser exato, porque a gente já sabe que esse polinômio é divisor. Ele é feito, ele é o produto de raiz, então vai dar exato isso aqui. Como aqui é menos 6, já está dizendo que aqui tem que ser menos 6. O termo é ao quadrado, então o mesmo daqui, então não precisa. Então, menos 6 vezes x quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos com menos, mais 6 vezes 6x, 36x. Menos com mais, menos 6 vezes 10, 60. E aí, nós vamos colocar aqui o menos 1, o negativo, né, para fazer a subtração. Então, o que é negativo fica positivo, positivo, e esse aqui vai ficar negativo. O jogo de sinal. Então,
menos 6x² cancela com 6x², dá 0. 36x com menos 36x dá 0. Menos 60 com menos 60 dá 0. Pronto. Achamos o outro polinômio. Então, nosso polinômio P de x é resultado de quem? De x² menos 6x mais 10 vezes x² menos x menos 6. Esse aqui a gente já conhece as raízes dele. A raiz dele são os dois números complexos, 3 mais i e 3 menos i. Então, esse aqui já tem raiz. Aqui é R1 é igual a 3 mais i e R2 é igual a 3 menos i. Agora, a gente precisa encontrar as raízes desse polinômio, que foi o quociente da divisão feita. E aí, a gente vai, e ela está bem fácil de encontrar, né? Como ela é uma equação quadrática, a gente já sabe resolver. Então, a gente sabe que x² menos x menos 6 tem que ser igual a 0, que é o resultado do que a gente tem aqui, ó, esse polinômio. Então, vamos achar aqui o a dele vale 1, o b dele vale menos 1 e o c dele vale menos 6. Agora, a gente encontra o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 6, 24. Logo, teremos um delta que é igual a 25. Vamos achar que x é igual, fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz de delta 2 vezes a. Então, x será igual a menos b, o b vale menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 25, 2 vezes o a, que é 1. Logo, o x será 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Certo? Então, nós temos o que a gente vai chamar de x3 agora, que é a terceira raiz, e o x4, que é a quarta raiz. x3 será 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 dividido por 2, que é daqui, do anterior, vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. E o x4 vai ser 1 menos 5 dividido por 2, dá menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então, como solução para esse polinômio, as raízes de todo esse polinômio gigante que a gente tem aqui, ó, x² menos 7x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 6x, 26x menos 60, ele tem como as raízes os números. Então, vamos lá, negativos. Nós temos menos 2, aí vem o complexo 3, né, que é esse aqui, e depois 3 mais i e 3 menos i. E aí você tem a solução, as 4 raízes desse polinômio de grau 4, ou essa equação polinomial de grau 4. Interessante, não é? É uma sequência de conhecimentos que a gente já estudou até agora. Se for necessário, você revise o vídeo, pause quantas vezes for preciso e pratique exercícios para que você possa chegar a um resultado satisfatório na sua aprendizagem. A gente se vê na próxima videoaula. Valeu!